é a palavra grega tetelestai, que traduzida em português é traduzida por apenas duas palavrinhas: está consumado. Mas isso na língua grega vem de teleos, tetelestai vem de teleos, que significa a finalidade, dando a ideia então de que Jesus finalizou, completou, cumpriu tudo aquilo que lhe competia fazer. Ele agiu conforme foi ordenado, a missão estava cumprida. Mas como podemos enxergar um universo e um mundo de significado em tetelestai? Há tantas coisas que foram cumpridas ali na obra do Senhor Jesus, e eu quero destacar apenas 4, dentre as muitas coisas que podem ser ditas, que foram cumpridas ali na cruz com a obra de Jesus Cristo. A primeira coisa que foi cumprida foi a missão de Jesus. Note que Jesus não veio apenas para morrer na cruz. Nós costumamos pensar muito nisso, mas isso é uma parte importante, sem dúvida alguma, talvez a parte mais importante da missão de Jesus, mas nem de longe é a única. Você há de convir comigo que Adão não entregou a Deus a obediência que Deus merece. E Adão não sofreu de Deus a recompensa que ele merecia, o castigo que ele merecia receber. Portanto, Adão está devendo 2 coisas a Deus: primeiro a obediência e depois o castigo. E nós nos concentramos muito no castigo, mas nos esquecemos que Jesus teve uma vida inteira, aproximadamente 33 anos de obediência. A idade de Jesus não está registrada na Bíblia, mas nós sabemos que os mestres começavam a ensinar com 30 anos de idade. E a Escritura faz menção a 3 festas da Páscoa, que Jesus esteve em Jerusalém. Portanto, é justo estimar que Jesus viveu aproximadamente 33 anos. E durante 33 anos foi obediência sobre obediência. E ele obedece ensinando as multidões a verdade de Deus. Ele obedece a ponto de dizer: Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me enviaste para fazer. Ele obedece de todas as maneiras possíveis que possamos imaginar. Ele chega a dizer: ninguém dentre vós me convence de pecado. Tal o grau de sua dedicação a Deus. A comida e a bebida de Jesus era fazer a vontade do Pai. E ele fez a vontade de Deus e cumpriu a missão até as últimas consequências. Então, quando Jesus está pendurado na cruz, já perto de 6 horas de crucificação, prestes a entregar nas mãos do Pai o seu Espírito, ele diz: Pai, a minha obediência ao Senhor está cumprida. A minha missão de viver para a tua glória, de fazer aquilo que a humanidade não podia lhe fazer, de obedecer de modo que o primeiro Adão não foi capaz de fazer, isso agora está feito. Nós agora temos em Cristo um modelo de alguém que obedece, que glorifica a Deus, de forma que nós jamais fomos e jamais seremos capazes de fazer. Mas não é só a missão que está cumprida, são também as profecias. E nós vimos aqui várias delas sendo cumpridas. Quando Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste?, ele está refletindo o que estava profetizado ao seu respeito no Salmo 22. Quando ele diz que tem sede, está refletindo o que está profetizado ao seu respeito no Salmo 69. Quando sorteiam as suas vestes, está refletindo o que foi profetizado ao seu respeito no Salmo 22 outra vez. Quando tantas outras coisas estão acontecendo ali, nós já cantamos sobre essas profecias no dia de hoje, e já lemos Isaías 53, ele está entre os malfeitores, ele não abre a sua boca, ele vai para a matança como uma ovelha muda. Profecias, profecias, profecias sendo cumpridas. Suas mãos e pés, sua túnica, sua sede, seus ossos que não são quebrados, para que as suas pernas não lhe deem o apoio para que ele consiga respirar. Ele morre depressa a ponto que os soldados não precisam quebrar as suas pernas, lembrando que nenhum osso do Cordeiro de Páscoa foi quebrado lá no Egito. Essas coisas todas nos deixam claro que não era só a missão de Jesus que foi cumprida, mas também as profecias. Tetelestai. Estão cumpridas. A missão de Jesus em obedecer. As profecias de Deus a respeito de Jesus estão cumpridas. Mas também está cumprido o seu sofrimento. Nós acabamos de ouvir um pouco sobre o sofrimento. E há muito sofrimento envolvido. Eu, como professor de música, e olha que piano não desafina, eu fico lembrando da Kathleen,
com um violino que parece esse pernilongo quando está mal tocado. E os nossos sofrimentos, eles têm uma dose assim de um temperinho quando a gente está ao lado de pessoas que ainda não estão preparadas. E quando você está ensinando o aluno e você vê que a afinação não chega. Havia uma propaganda de televisão uns tempos atrás do Bamerindos, isso conta um pouco da minha idade, o Bamerindos já está extinto há umas décadas aí, mas era um professor de piano dando aulas de piano e depois todos os alunos tocando mal. E aí então a alma da propaganda era: a gente sabe quanto você sofre para ganhar o seu dinheiro, guarda ele direitinho no Bamerindos. Agora você consegue imaginar Jesus, perfeito, santo, absoluto, andando entre a multidão e tendo que escutar as papagaiadas dos discípulos, tendo que escutar Pedro dizendo: mestre, mas o senhor não vai morrer de jeito nenhum, para com isso, não, que ideia que é essa, mestre? Ou tendo que escutar Tiago e João e a mãe deles chegando e falando: mestre, deixa que no teu reino um fique à sua direita, o outro fique à esquerda. E Jesus olhando para Jerusalém fala: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir vocês debaixo das minhas asas, como a galinha aninha os seus pintinhos, e vocês não quiseram. A encarnação de Jesus e a peregrinação de Jesus na terra, ao lado de seres humanos pecadores, com suas vaidades, com seu egoísmo, é por si só um sofrimento tremendo de vida inteira. Isso sem falar no desamparo, na sede, na nudez. Enquanto eu estudava sobre isso, fiquei impressionado pelo fato de que nudez é a primeira consequência da queda. Eles se percebem nus, e Deus veste Adão e sua esposa. E então diz que aquela vestidura vai ser tratada de uma maneira que vai percorrer todo o enredo da Bíblia. E agora nós somos revestidos da justiça de Cristo. Mas para que nós fôssemos revestidos da justiça de Cristo, as roupas de Jesus foram sorteadas entre os soldados, e ele é pendurado nu. Está lá o seu sofrimento: desamparo, sede, nudez, escárnio, açoites. Mas agora ele vai entregar a alma nas mãos do Pai. O sofrimento também acabou. O sofrimento também está consumado. A missão de Jesus de obedecer está consumada. As profecias a respeito de Jesus estão consumadas. O sofrimento de Jesus está consumado. De agora para frente, após a sua morte, dá-se início ao seu estado de glorificação. O sofrimento acaba ali. Mas ainda há uma última coisa que está consumada, que é a expiação. Aquela ideia de que por causa do que Deus faz a Jesus, Deus não vai mais cobrar nada de nós. Porque Jesus obedeceu quando nós desobedecemos. E Ele sofreu aquilo que nós deveríamos sofrer. Agora, nada mais pode ser cobrado pela justiça de Deus quanto a nós. Nossa dívida está paga. E era exatamente essa expressão tetelestai que se escrevia nos documentos de dívida, quando alguma coisa era quitada. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo cancelou o escrito de dívida que nos era contrário e que nos era desfavorável. Está pago. Jesus bebeu o cálice da ira do Pai. Ele pediu: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não foi possível. E agora ele bebeu esse cálice, sorvendo até a última gota, absorvendo a ira de Deus sobre si, para agora dizer: não é preciso mais sofrer. Eu sofri tudo o que precisava ser sofrido, está consumado. Quanta coisa se fecha ali, meus irmãos, e não é por acaso que a cruz é o evento central da humanidade e de toda a história do universo, porque as coisas são encaminhadas por Deus, de tal forma que o enredo da história da humanidade tem o seu desfecho ali na cruz, onde o Filho de Deus triunfa e onde ele diz: tudo está cumprido. Ninguém é capaz de obedecer a Deus como Cristo, a obediência de Jesus está cumprida. Tudo o que acontece com Jesus é o que Deus profetizou, as profecias estão cumpridas. A justiça de Deus precisa ser satisfeita e o pecado de Adão merece receber condenação, isso é inegociável, e Jesus sofreu e o sofrimento está cumprido. E agora, aqueles que deviam a Deus não são mais devedores, porque Cristo pagou tudo. O resgate pelos pecados, a expiação está cumprida. Será que Deus aceitou
o tetelestai de Cristo? Será que Deus concordou com a afirmação de Jesus? As coisas estão cumpridas? Sim, há vários indícios de que o Pai tomou a obra de Jesus como cumprida. O primeiro indício é que o véu do santuário se rasgou. O historiador Flávio Joséfo diz que 2 cavalos, um amarrado de cada lado do véu, puxando o véu, não eram capazes de rasgá-lo. Tal a sua espessura. E esse véu não se rasgou como seria natural, de baixo para cima, porque a parte de baixo fica esfregando no chão, pega poeira, quem sabe molha na hora de lavar. Ele rasgou de cima para baixo, porque foi o Pai que disse: acabou, está consumado, está pago. Não tem mais separação entre mim e vocês. Não há mais um lugar ao qual vocês não têm acesso, porque o meu Filho é o novo e o vivo caminho, a minha presença. Está pago. O véu se rasgou para mostrar que Deus concorda que está tudo consumado. Jesus ressuscita dos mortos depois de descansar no sábado da obra de seu sacrifício e volta à vida como que dando a ideia de que o Pai aprovou o seu sacrifício, aprovou a sua justiça, aprovou a sua obra. E da mesma forma que foi profetizado em Isaías, agora Jesus ressuscita. Nós lemos Isaías e nem sempre nos apercebemos que o profeta está mencionando a ressurreição. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, prolongará os seus dias. O que será prolongará os seus dias depois que você der a sua alma como oferta? Quem dava a alma como oferta morria sacrificado no altar. Uma oferta pelo pecado no tabernáculo significava exatamente matar um animal e passar o seu sangue nos chifres do altar do holocausto. Um animal que assim era sacrificado morria. Uma oferta pelo pecado era a oferta de um animal morto. Mas como alguém dá a sua alma como oferta pelo pecado e depois disso prolonga os seus dias? E mais, é dito em Isaías que ele verá o resultado do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Mas a pergunta é: quem fica satisfeito depois de morto? Me conta. Quem é que faz alguma coisa, morre e depois diz: valeu a pena? Você morreu, amigo, você não está vendo mais nada. Mas as profecias estão dizendo que o Messias, o servo sofredor, vai pagar a conta e, aprovado pelo Pai, ele vai ver o resultado e ele vai dizer: está pago. Deus aprovou a oferta de Jesus. Deus concorda com seu Filho. Tetelestai, está consumado. Esse Filho agora sobe e se assenta à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Quando os reis iam até a batalha e terminavam a conquista do inimigo e derrotavam o inimigo, eles voltavam vitoriosos para os seus palácios e se assentavam. E esse era o testemunho de que as coisas estavam encerradas. O rei pode se assentar, o rei pode descansar, porque tudo está finalizado. Tudo está consumado. Meus irmãos, nós não estamos olhando aqui para um capítulo da história da humanidade cujo desfecho nós não conheçamos. Nós não estamos olhando aqui para simplesmente um ato de profunda compaixão, profundo altruísmo e entrega. Nós estamos olhando para um Salvador que fez o que tinha que fazer, que fez acontecer o que Deus disse que aconteceria, que pagou uma dívida que ele veio para pagar, e que recebeu do Pai o atestado de que a quitação está garantida. Nós estamos olhando para um mundo de significado, numa palavrinha muito pequenininha. A missão, a obediência, a profecia, o sofrimento, a expiação, tudo está pago. Louvado seja Deus. Tetelestai. Aleluia. Nós vamos responder a esta palavra, meus irmãos, glorificando ao